Então, como eu estava falando no começo, hoje nós temos como convidada da nossa live, né, aqui, a doutora Kátia. E a doutora Kátia vai falar para nós sobre o tema da violência doméstica em tempos de quarentena, né? Quais são as consequências para as famílias nesse momento aqui da quarentena. E antes da gente começar a conversar, que vai ser mesmo um bate-papo com a doutora Kátia, para poder levar até vocês, eu quero falar que aquelas pessoas que quiserem avaliar o evento, que quiserem a certificação, né, que é importante para os alunos que precisam de certificação, é só irem na bio, que eu já deixei o link do formulário lá, ele já está disponível, e o link do formulário também está na descrição da palestra. Vocês podem entrar lá, façam a avaliação do evento, para que a gente possa trazer mais eventos para vocês, para que a gente conheça o perfil de vocês, para que a gente possa ter sempre um evento que alcance as pretensões de vocês, né? De vocês como aluno, vocês como convidados da FAEP, como ouvintes nossos. E a doutora Kátia, ela é advogada, né, doutora Kátia? Falar aqui um pouquinho da doutora Kátia, já é advogada há alguns anos, luta aí na defesa da mulher, né, da família. Ela hoje é conselheira da 45ª subseção em Patos de Minas. Ela é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E a cada dia que passa, minha amiga de longas datas. Não esquecer desse detalhe, gente. Isso, a gente se Assim, tem conhece. pouco tempo, desde os 11 anos de idade, no Colégio Tiradentes, só isso. Isso. E é bom sempre conversar com ela a respeito dessa questão da violência doméstica, né, e familiar, porque ela está muito engajada nessa defesa, nessa luta, né, doutora Kátia? Então, gostaria que a senhora pode ficar à vontade e começar falando um pouco para nós do que uma pequena introdução sobre o que é violência doméstica, porque nós temos algumas pessoas que talvez não conheçam, né, não sabem. Então, vamos começar tirando toda essa formalidade, nem doutora e nem senhora, né? Pelo amor de Deus, tem uma vida que a gente se conhece. Não cabe aqui. Tá. Enfim, a defesa dos direitos da mulher, ela aconteceu por acaso na minha vida. Não foi uma situação que ao longo... que sim, desde o início eu me engajei, falei, olha, é isso que eu quero. Não, foi acontecendo porque... eu, como mulher, você também, você sabe disso, a gente, ao longo da vida, a gente encontra alguns obstáculos simplesmente pelo fato de ser mulher, né? E nessas coincidências da vida, porque realmente foram coincidências, eu acabei me tornando presidente do Conselho Municipal de Direito da Mulher. Estou pela segunda vez como presidente, a primeira vez foi de 2016 a 2018, então não faz nem tanto tempo assim que eu fui presidente, e nós retornamos esse ano. E como nós retornamos, assim, já retornei além de presidente do Conselho Municipal de Direito da Mulher, eu também estava como conselheira, né, como conselheira da 45ª subseção da OAB de Minas Gerais, seção Patos de Minas. Então, na própria OAB, o doutor Itamar me deu muita liberdade para trabalhar sobre isso, né? Não por acaso, eu tenho muito orgulho em dizer que esse ano nós realizamos o primeiro seminário voltado para o debate de violência doméstica. E naquele momento, nosso interesse era a capacitação dos servidores públicos do município que estão voltados para o atendimento das vítimas de violência de gênero, né? Então, isso a gente já conseguiu desenvolver um trabalho nesse sentido junto ao AB. Aí veio o convite para retornar como presidente do conselho. E, óbvio, quando você retorna para a presidência desse tipo de conselho, eu voltei com 1000 projetos. Eu falei assim, não, agora até com a experiência que a gente já tem, de desenvolver projetos de conscientização, de prevenção, né? Porque violência de gênero, ela pode ser, sim, a gente pode trabalhar também com um trabalho de prevenção e tudo, só que veio a pandemia. Veio a pandemia e todos os projetos que nós tínhamos, nós tivemos que rever. Por quê? Porque, via de regra, o trabalho de conscientização, ele precisa
é um trabalho que você faz junto às pessoas. Normalmente são palestras, normalmente são conversas em empresas, são conversas em setores de atendimento, né, à vítima de violência, e a gente sabe que multidão, pelo menos no primeiro momento, a gente vai ter que evitar. Então, a gente está tendo um trabalho de reflexão, inclusive de várias instituições envolvidas, porque não é só o Conselho. Eu tenho que destacar também a doutora Solange, que é juíza da Vara Criminal de Patos, que também está engajada nesse sentido. Então, hoje, qual é o principal meta hoje, tanto do Conselho como das instituições que cuidam desse assunto? É discutir como que a gente vai trabalhar conscientização com o combate, enfrentamento à violência de gênero em tempos de pandemia. Porque houve aumento da pandemia, houve aumento dos números de casos de violência de gênero. Sim. Infelizmente, né, para muitas mulheres, o lar ele é um lugar de perigo, um lugar de risco. E com o isolamento social, ou distanciamento social, como queiram, a mulher passa a ter mais tempo ao lado do agressor. Então, assim, em Patos, né, especificamente, a Polícia Militar não notou aumento de demanda, mas a Polícia Civil já teve um aumento de 20%. A doutora Solange me contou que o judiciário, por ser o gargalo desses casos, já também começa a evidenciar um número maior de casos de violência de gênero. E o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos já noticiou essa semana que a média nacional é de um aumento de 35% dos casos de violência doméstica. Né? Então, é um assunto que, se antes nós debatíamos, porque a gente quer muito acabar eliminar e diminuir o quanto antes a violência de gênero, a violência doméstica, como queira, hoje é um assunto, é uma necessidade urgente, até pela demanda que tem aumentado. Né? E por isso esse espaço que você está me dando, ele é um espaço muito importante, Maria Isabel. Muito importante porque, como eu acabei de falar, a gente não tem mais os meios de conscientização por meio de palestras. Então, o que a gente vai ter que aprender a fazer? É isso aqui. A gente vai ter que aprender a fazer campanhas virtuais, discutir esse tema de uma forma, né, online e fazer chegar isso na casa das pessoas. A gente percebe que hoje as pessoas estão cada dia mais ligadas, né, nas mídias sociais. E a gente já discutia, eu já começava a discutir no ano passado, em uma disciplina de mestrado, do mestrado que eu faço em educação, onde a gente, sobre culturas virtuais, né? E a gente já falava que a sociedade está doente, né? Então, essa discussão, ela já vem há anos, né? Há vários anos, essa questão da sociedade moderna, da sociedade líquida. Hoje se fala numa sociedade nem mais líquida, mas numa sociedade gasosa, né? Porque as coisas mudam muito rápido. Sim. E as relações ficam muito vulneráveis por isso. Né? Nós vemos pessoas cada vez mais dependentes umas das outras. E a mulher em si, a família, vou colocar assim, a família como um todo, não só a mulher, mas a família como um todo, ela fica mais vulnerável ainda numa situação dessa de pandemia, né? A gente pode verificar. Muitas vezes nós que julgamos viver em uma família estabilizada, numa família que está dentro dos padrões, né? E nós temos nós estamos sendo afetados por essa situação que estamos vivendo, né? Às vezes nós temos vontade de relacionar com determinadas pessoas, não podemos, e isso tem gerado uma agressividade muito grande, né? Nas famílias, né? Nas relações. As pessoas estão perdendo vamos colocar assim, a sua paciência uma com a outra, perdendo a sua razão, então levando cada vez mais, e a gente pode observar também, e eu acredito que isso está ligado a essa violência familiar, com relação ao aumento, né, do abuso do uso de droga, do abuso do uso de álcool, e isso tem levado, né, para as famílias situações ainda mais difíceis. E mas, aí, Isabel, do que você acabou de me dizer, eu tenho que pontuar duas coisas, né? Primeiro que a pandemia, o isolamento social, ele não é causa da violência de gênero. Ele é
Agrava. Ele agrava o caso, né? Uhum, Ele não causa, mas sem sombra de dúvida ele agrava a situação porque a vítima fica exposta ao agressor o dia inteiro uhum, dentro de casa. E a segunda coisa que você ponderou, e é muito importante dizer, que a violência doméstica, eu prefiro dizer violência de gênero, porque não necessariamente as pessoas estão na mesma casa. Então, dá-se a uhum, entender que tem que uhum, estar na mesma casa e não, né? Tem que ter um convívio familiar, sem sombra de dúvida, mas não necessariamente na mesma casa. Mas a uhum. violência de gênero, ela acontece nas melhores famílias. E Sim. assim, naquelas situações que você fala assim, não está acontecendo, tá sim. Porque existem 5 tipos de violência, né? E a Uhum, gente tende a ficar preocupado mais com a violência física, que óbvio é o sim. ápice da violência, sem sombra de dúvida. Mas antes da violência física, você tem a emocional, você tem a patrimonial, você tem a própria violência sexual, né? Você tem a Uhum, violência moral e a física, que chega num ponto que assim, é o extremo da violência, e óbvio, o feminicídio é o extremo do extremo. Mas assim, a gente tem que lembrar essas pessoas, porque tem muita gente que sofre violência de gênero em casa, né, em uhum. relacionamentos, e não tem consciência disso, né? Porque a pessoa cresceu, foi ensinada que violência é só quando bate. Não, não é só quando bate. Não é só quando bate. Aliás, a violência mais difícil, inclusive, de ser diagnosticada, identificada, é principalmente a violência emocional, que é a psicológica, né? Que é psicológica, né? Sim. E, não- e muitas vezes a gente pode observar, é, assim, hoje eu advogo muito pouco, né? Mas quando eu tinha escritório, que eu advogava, eu trabalhei muito nessa área também, na defesa, né? Igual você disse, justamente por ser mulher, a gente acaba sentindo mais, a gente estando mais próximo, e por ser mulher, a gente consegue identificar muitas vezes o sintoma da violência, né, de gênero, e que a própria mulher, que ela está numa situação de submissão tão grande que ela não consegue perceber essa, essa, essa violência, ela não consegue perceber que o companheiro, o que o filho, o que o marido fala para ela está causando uma violência, porque para ela aquilo já ficou normal. E quantas vezes que chegou no escritório, ou às vezes até hoje, quando chega, né? Eu, como tenho um serviço que eu faço na igreja, né? Não, quantas vezes que a gente percebe essa mulher chegar e conversar com a gente e ela não identificar que ela está sendo violenta, porque ela fala assim, mas ele é tão bom para mim, ele só faz umas faltas de educação comigo de vez em quando. Mas quando a gente começa a perceber e a gente vê a relação de um com o outro, a gente começa a perceber que essa falta de educação na cabeça dela é uma situação que deixa ela em situação totalmente vexatória. É uma situação que deixa ela numa situação de submissão. E aí, Kátia, eu queria colocar para você uma situação. Eu defendo muito isso, às vezes sou até muito criticada por isso, e eu gostaria que você colocasse a sua visão com relação àquela mulher que ela é vítima da violência doméstica, da violência de gênero, né, que hoje fala mais violência de Uhum. gênero, Sim. é vítima da violência de gênero, ela, só que ela não consegue sair, né? Assim, eu falo muito da questão de que ela está tão fragilizada emocionalmente que ela prefere ficar próximo do agressor Sim. do que sair daquele ciclo de agressão. Isabel, E aí, eu gosto muito de contar o que eu vou contar agora, porque uhum, exemplifica o que eu vou te responder. Eu lembro que a primeira vez que eu fui presidente do conselho, nós fizemos um seminário. Kátia, Vão... me dá só Oi? um minutinho. Eu quero mandar um beijo. A minha orientadora do mestrado acabou de entrar aqui assistindo a gente, a doutora Valesca, que é mestre em educação. Deixar um beijo para ela. Daqui a pouco eu vou começar a deixar um beijo aqui para os meus alunos também, que eu estou vendo aqui vários alunos participando. Agradecer a participação de vocês, tá? Os amigos que estão aí. E pode continuar, Kátia. Porque é o seguinte, eu também vi um monte de recadinho para mim, gente. É, Beijo para todo mundo. Porque é o seguinte, eu lembro que a primeira vez que eu fui presidente do Conselho Municipal de Direito da Mulher, a gente fez um seminário e eu me recordo que eu expus, e assim, muito sem experiência no assunto, não nego, eu expus a minha opinião
na mesa. E eu disse para as pessoas, eu falei assim, olha, o que eu identifico é que a maioria das vítimas, elas não se desvinculam do agressor por uma questão financeira, porque às vezes tem uma dependência financeira em relação ao agressor. Nesse momento, eu vi lá na plateia uma psicóloga, ela só fez isso aqui para mim. E ela discordou de mim de imediato. E depois eu fui discutir com ela, eu vi que ela quis me bater no dia, entendeu? Mas eu entendi o ponto de vista dela e hoje eu consigo entender plenamente o que ela quis dizer. É porque é o seguinte, de fato, quando uma mulher me procura, né, isso eu na condição de advogada, para se desvincular do marido agressor, né? O único, ou talvez o último vínculo que ela pode ter com o marido é realmente a questão da dependência financeira, porque às vezes ela não trabalha, a vida inteira viveu sob as expensas dele e precisa, né, de alguma coisa para viver. Só que não necessariamente é só a dependência financeira. É muito surreal nós pensarmos, mas isso porque nós somos mulheres com consciência dos nossos direitos, né? Sim. Mas existe mulher que tem dependência emocional em relação ao agressor. Aí, o que eu entendi de tudo isso, o que eu aprendi? E semana passada mesmo eu falei isso para uma pessoa que é vítima de violência. Eu falei para ela, eu falei assim, olha, em tese, o correto sou eu virar para você e falar assim, olha, não volta para ele. Não volta porque ele te agrediu. Só que eu aprendi que toda vítima tem o seu próprio tempo. Não adianta eu virar para a mulher que foi estuprada ali agora e falar para ela e falar assim, olha, nós vamos na delegacia agora. Entendeu? Fazer a representação. Porque isso eu vou estar revitimizando ela. Ela tem que ter o tempo de falar, não, é hoje, é agora, eu estou rompendo com isso. Porque na verdade, a violência de gênero, ela é um ciclo, Isabel. Ela não começa, o homem, por exemplo, ele não começa simplesmente já sendo grosso, estúpido. Não, é pelo contrário, tem aquela fase da lua de mel, aquela fase em que ele vai dizer que ela é a melhor mulher do mundo. Né? E o que vai acontecer? Ele vai ser grosseiro com ela no momento, mas ela vai lembrar que ele já foi legal. Ele vai bater nela posteriormente e depois vai pedir desculpa e ela vai achar que ele vai mudar, que ele nunca mais vai fazer isso. Sim. É um ciclo. Então, assim, o que eu sempre falo para as vítimas? É o seu tempo. Chegou o momento, você acha que você consegue representar e ir à frente com a representação? Então, ok, vamos para frente. Agora, do contrário, eu não posso forçar a vítima a representar, porque eu vou estar causando uma dupla dor nela. Porque a dor da violência, ela já tem. Ter que lidar com aquilo é uma revitimização. Então, eu, particularmente, prefiro aguardar o tempo da vítima. Mas é óbvio que, nesse tempo, as pessoas próximas à vítima têm que conversar assim com ela, têm que conscientizar. Por exemplo, a gente está falando de pandemia, e óbvio que Patos a gente está numa situação de distanciamento social, mas não de isolamento. Mas nos grandes centros é aconselhado, inclusive, que se crie uma rede de vizinhos, por exemplo. Se o vizinho ouviu no apartamento do lado alguma coisa relacionada à agressão, que chame a polícia, que ligue no 190 ou que denuncie no 180, entendeu? Porque, de fato, isso também tem a ver com uma proteção coletiva. Eu tenho que proteger a mulher que mora ao meu lado ou que trabalha do lado de mim, porque é uma questão de sororidade, é uma questão de empatia, e eu digo mais, para mim é uma questão de civilidade. Sim. Uma coisa que eu falo muito da situação, e muitas vezes, por exemplo, por trabalhar, né, lá como assessora da Polícia Militar, eu vejo muitos militares revoltados com determinadas situações, aonde ele foi 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes na mesma casa, com os mesmos relatos. E, assim, quando eu ministrei várias palestras para os militares nesse sentido, aqui da região, né, da 10ª RPM, e quando vários levantavam e faziam esse questionamento para mim, mas, Isabel, não adianta. E aí a gente vê esse entender o tempo da vítima, né? E eu sempre falava, e eu sempre falo com pessoas que eu verifico essa questão de ser vítima, de falar assim, ela, além dessa questão do tempo, ela precisa de um trabalho psicológico muito aprofundado para que ela consiga sair desse vínculo, desse ciclo de agressão. E sair de um ciclo de agressão aonde a mulher ela já entende que aquilo é normal, é muito difícil. Sim, sim. E a assim, mulher, Isabel, você que trabalha lá junto aos PMs, né? Junto com a Polícia Militar, se eu falar alguma inverdade aqui, por favor, Tenente Maxson, pode te dizer se eu menti ou não.
Porque, assim, com o trabalho do conselho, a gente tem um contato maior com a patrulha que cuida do policiamento, como eu posso dizer, da didática entre essas vítimas e o agressor para tentar diminuir. E, assim, verdade seja dita, o governo do estado tem um trabalho muito bacana. Eu não sei se é desde o ano passado, mas eu fiquei sabendo, foi o ano passado, que é o seguinte, eles fazem treinamento com equipes das cidades onde o número de casos no estado é maior. E, infelizmente, Patos de Minas é um dos locais no estado de Minas onde mais se tem violência de gênero, onde se tem mais casos. Então, por isso, uma equipe, né, inclusive o Tenente Marcos, é quem lidera essa equipe, foi para BH para ser treinado para isso. Então, por exemplo, se você conversar com o Tenente Maxson, com o soldado Guilherme e com a cabo... Ai, gente, esqueci o nome dela, mas é uma gracinha de menina. Eles conseguem entender o que a gente está falando. Eles conseguem entender que a vítima tem o tempo delas. As vítimas têm o tempo delas. Mas por quê? Porque eles foram treinados para isso. Sim. Infelizmente, é uma equipe reduzida. Mas é uma equipe reduzida porque eles trabalham especificamente com esse tipo de caso. O ideal seria que todo policiamento, né, principalmente que está no 190, porque eles são esses que atendem as ocorrências de imediato, também tivessem esse treinamento. Mas eu entendo perfeitamente o que você quer me dizer, porque se o ano passado eu também estive numa reunião com o comando da PM para a implantação do aplicativo Salve Maria em Patos, e eu nunca vou esquecer de um deles virar para mim e falar, olha, mas a gente vai lá, depois elas voltam. Mas é porque existe essa dificuldade mesmo de entender que ela vai voltar 1000 vezes. Mas na 1000ª vez, ela vai decidir, não é agora. E a gente tem que respeitar esse tempo. Tem que respeitar. Né? Pode falar. E a gente fica também nesse sentimento, muitas vezes, de impotência, né? Sim. Kátia? Porque, assim, saber que a vítima chega perto da gente, ou às vezes, por exemplo, igual você disse da questão do vizinho, né? Eu sempre bato nessa questão de quando vira para mim e fala assim, eu estou escutando o vizinho bater na minha vizinha aqui e tal, uma situação. Só que aí vira e fala assim, só que eu não vou intervir porque não quer dizer a mim. Eu falei assim, gente, tudo bem. Muitas vezes eu não posso intervir, eu não vou ir lá, porque às vezes a situação vai ficar pior. Mas eu posso sim chamar a polícia para aquela situação, para que a polícia intervenha naquela situação. Lembrando que o crime, né, a lei, ela traz esse crime como ação pública incondicionada, né? Assim, lógico que tem algumas mudanças, a gente sabe que na verdade, prática, Isabel, é o seguinte, a representação em termos de Maria da Penha é o seguinte, a mulher até pode desistir, mas na frente do juiz. Por que tem que ser na frente do juiz? Porque na frente do juiz, o juiz vai verificar se ela está sofrendo algum tipo de ameaça. Né? Mas, assim, é muito normal, infelizmente, muitas vítimas chegarem na frente do juiz e mudar a versão. Sim, porque, assim, pode falar. Eu vejo porque assim, quando a lei, a minha monografia, né, de conclusão de curso foi justamente sobre essa lei, e ela estava assim fresquinha, porque eu terminei minha graduação em 2007 e ela é de 2006, então ela estava fresquinha, e eu ainda trouxe uma inovação, porque eu discuti sobre ela ser aplicada às relações homoafetivas, né? Então, assim, naquela época, eu lembro que eu fazia estágio com o Dr. Vinícius lá no fórum, e ele ficou muito bravo comigo. E ele falava comigo assim, Isabel, não tem como, e eu me prova, e no final eu consegui, porque na época só Maria Berenice Dias e eu pensava desta forma, né? Então, mas assim, outro ponto que a gente tem que deixar claro, tá? Com relação a Maria da Penha, quem pode ser vítima? Qualquer pessoa que se identifique como mulher. Mulher trans? Sim, mulher trans pode ser vítima, inclusive pode se utilizar das medidas protetivas da Maria da Penha. Quem pode ser autor? Não necessariamente só homem. Entendeu? Recentemente eu soube, eu achei interessantíssimo, não foi em Patos, obviamente, foi concedida uma medida protetiva para afastamento da filha do lar. Porque a filha estava agredindo a mãe, então a mãe entrou com a medida protetiva. Então, assim, é uma regra muito básica. Quem pode ser vítima? Qualquer pessoa que se identifique como mulher. Quem pode ser o autor, no caso, né, ser enquadrado na Maria da Penha, não necessariamente homem. O que é necessário para que seja tipificado? Tem que existir um vínculo familiar. E quando eu falo vínculo familiar, gente, para vocês entenderem o tanto que é complexo,
Suponhamos que eu more numa república. Eu moro numa república e eu divido a casa, sei lá, com outro colega. Eu não tenho absolutamente nada, nenhum vínculo afetivo com ele. Mas a gente divide, querendo ou não, é uma situação de convívio ali diário. Se porventura ele começar a me bater, a Maria da Penha ela pode ser enquadrada, ela pode ser aplicada, entendeu? Então, assim, tem algumas particularidades que as pessoas também deveriam saber. Mas, de qualquer forma, tem que ter um vínculo familiar envolvido, um vínculo de convívio, no caso, uma subordinação da mulher. Tipo assim, na verdade, a subordinação não tem que haver de jeito nenhum, mas esse sentimento de subordinação por parte do homem em relação à mulher. Entendeu? Uma relação de afeto, né? Vamos colocar assim, é uma para não relação. falar subordinação. Uma relação de afeto, seja uma relação de afeto amoroso, seja uma relação de afeto de amizade, Exatamente. seja uma relação de afeto de colegas de trabalho, porque é uma coisa que é muito importante colocar, porque muitas vezes tem mulheres que sofrem a violência de gênero dentro do local de trabalho, por colegas de trabalho, sim, né? Sim. E às vezes não acham que não é porque fala na questão de familiar, eles acreditam que é só dentro do lar e não é, né? Neste caso, eu já vou discutir um pouco com você. Nesse caso, eu não consigo ver o enquadramento. Eu consigo ver assédio moral, mas eu não consigo ver Maria da Penha, entendeu? Agora, mas muito pela questão da exigência do vínculo, sabe aquele convívio? Quando eu falo convívio, gente, é dividir o mesmo ambiente, dividir quase que a mesma vida, né? Porque assim, eu citei o exemplo da República, porque é um exemplo atípico do que a gente, né, do que a gente conhece e tudo. Mas por quê? Porque vocês moram na mesma casa, vocês dividem o mesmo ambiente, né? Dividem despesas, né? Então, por isso, ele se enquadraria. Mas, via de regra, o vínculo familiar, quando a gente fala convívio, ele é necessário, sim. Aqui a Valesca está perguntando aqui, fez um questionamento, né? Que na frente do juiz ela muda o discurso, né? Muda muito. Muda, já vi demais. Ela se sente protegida. E eu lembro, hoje como eu não sei, você que está mais próxima, né, do judiciário nesse sentido, Kátia, eu lembro, igual eu estava falando, quando eu fazia estágio com o doutor Vinícius, eu lembro que o sermão que era dado para o casal, naquele momento da audiência, para que ela mantivesse a representação ou retirasse a representação, né? Era assim, um sermão que eu ficava envergonhada. Né? Eu falava assim, gente, eu nunca mais eu passava na porta desse fórum se eu precisasse. E a gente via que muitas vezes passava algum tempo, estava lá o casal novamente na mesma situação. Isabel, eu acho, agora, inclusive, houve uma alteração na Maria da Penha, que o agressor ele vai ter que passar por uma espécie de ressocialização. Né? Então, ele vai ter que fazer acompanhamento com psicólogo, com assistente social, ele vai ter que assistir, pelo que eu entendi, aulas sobre igualdade de gênero e tudo. Eu não sei como que isso vai ser implantado, até porque é uma alteração de março, aí com essa pandemia eu não sei como é que as coisas vão acontecer, por exemplo, aqui em Patos, né? Mas assim, eu gosto de deixar registrado, Patos de Minas, nós temos o Centro de Referência da Mulher, que eu tenho muito orgulho de dizer que foi implantado em Patos quando eu fui presidente do conselho a primeira vez. E o Centro de Referência é justamente para dar um acompanhamento humanizado às vítimas. Por exemplo, você acabou de dizer que a vítima ela recebe um sermão porque ela retira, porque ela muda o depoimento dela na frente do juiz. A vítima, eu entendo que, a não ser que seja comprovado que ela mentiu, né? Eu entendo que a vítima, ela não pode sofrer, não pode receber lição de moral de jeito nenhum. Porque é uma forma de revitimizá-la, no caso. Né? Porque ela tem que ter um atendimento humanizado, ela tem que ter um acompanhamento humanizado. E nisso, a doutora Solange, nós já conversamos bastante sobre isso, existe um projeto dela, para que, inclusive, em Patos, nós tenhamos uma sala no fórum, Isabel, só para receber as mulheres vítimas de violência, para que elas não fiquem nem no mesmo ambiente que o agressor. Sim. Para que, por exemplo, essas mulheres sejam efetivamente destinadas ao centro de referência, façam acompanhamento no centro de referência, no caso. E aqui eu tenho que destacar o trabalho que é feito no centro de referência, que eu acho que tem que ser super divulgado, porque é um trabalho de excelência. A Raiza estuda absurdamente o assunto. Se ela vier aqui falar para você sobre tipos de violência, ela dá uma aula nós duas, entendeu? Porque ela entende muito. Então, assim, as pessoas precisam saber que acompanhamento técnico, né?
para as vítimas existe, e de graça. E de graça. Infelizmente, por mais que eu tenha um esforço que a gente faz, por mais que nós façamos esse esforço, as pessoas, nem todo mundo sabe da existência do centro de referência. Mas esse tratamento humanizado, a vítima tem que ter. Tanto no fórum, quanto no acompanhamento psicossocial. Aqui, ó, a Zuma deixou um Minha recadinho tia, para você. eu vi. Minha sobrinha linda, te ama muito, tem muito orgulho de você. E a Ilza Minha avó também. Ilza. Mas Eu vi. a gente tem muito orgulho da Kátia mesmo. Ela tem feito um trabalho aqui Gente. maravilhoso em Patos, nessa defesa, nessa luta que ela está engajada. A gente, esses dias a gente conversava na UAB, né, Kátia? Foi. Que tem hora que a sensação que você tem é que você vai enlouquecer, que você vai infartar, porque quando você vê a injustiça, Não, você quer ir lá e sacudir a pessoa e falar com ela assim, oh, a gente toma as dores, não tem jeito. É assim, eu não sei se... Eu poderia dizer que é porque a pessoa é mulher e tudo, mas eu aprendi que empatia não é todo mundo que tem. Né? Porque para mim é uma questão de empatia, assim. Mas é principalmente, Isabel, é o que eu te falei, nós somos mulheres, a gente sabe muito bem o quanto a gente, por exemplo, para a gente chegar até aqui, você como coordenadora de curso, eu como advogada, hoje conselheira da OAB, presidente do conselho, a gente sabe das dificuldades que nós enfrentamos. Né? E mesmo que nós não tenhamos passado por violência de gênero, em algum momento a gente foi discriminada simplesmente por ser mulher. Entendeu? Então a gente sabe o que é sofrer isso, e óbvio, eu não quero isso para ninguém. Eu não tenho filhos, mas se eu tivesse, pelo menos dos meninos, né, pro Gabriel, por exemplo, que eu sei que ele está vendo, eu não quero deixar esse tipo de mundo para eles. Né? Então eu acho que a minha linha de raciocínio é por aí. Sim, eu também penso dessa forma. A gente, como mulher, e quando a gente começa a se destacar, né, Kátia, em algum segmento, qualquer segmento que seja, as pessoas começam a olhar, porque nós vivemos em uma sociedade extremamente machista ainda, aonde a gente consegue verificar que quando a gente chega e fala, aí vem aqueles comentários maldosos, né? O que ela fez para conseguir chegar onde ela está. Exatamente. Então a gente começa a perceber esses comentários maldosos aí a gente aí se ofende a gente que somos até consideradas mulheres bem resolvidas, que não ligamos para esses comentários, porque para mim não me importa o que as pessoas estão falando de mim, o que importa é o que eu vivo, o que eu penso, a forma como eu trabalho, né? Então eu tenho essa consciência. E aí eu penso naquela mulher que é vítima, né, da violência de gênero, porque ela é passada na rua e ela é muito mais discriminada do que a gente. Sim. Ela, além dela sentir a dor, né, dessa violência, ela ainda sente a dor, ela assim, das pessoas olhando, e ela passa a ter vergonha de viver aquela situação. Então a gente tem que deixar isso muito claro e tem que conscientizar que que essas mulheres busquem apoio, que elas busquem os centros de referência que tem em praticamente todas as cidades, que procurem a delegacia da mulher para que ela seja orientada onde ir para começar a ter esse tratamento, esse acompanhamento psicológico, né? Então, assim, é muito importante levar nisso. E aí, com esse gancho, eu gostaria que você falasse aqui em Patos, aqui para Patos, né? Ou em Minas também, se você tem algum conhecimento de alguns lugares, que a Valesca está perguntando aqui, ó, se existe algum trabalho de conscientização para evitar tudo isso. Aqui em Patos nós eu vi a temos pergunta dela, Isabel, eu vi. E assim, é o que eu falei para ela, por exemplo. Quais eram os nossos projetos antes da pandemia? Né, os nossos projetos, inclusive, assim, em conversas que eu tive com a doutora Solange, seria pegar a OAB com o CEP, pegar o judiciário, né, e as instituições de Patos e falar assim, olha, agora nós vamos fazer um trabalho efetivo em relação a isso e um trabalho de conscientização. Inclusive, esse trabalho de conscientização, o que ele nos exigiria? Nós iríamos, inclusive, para os setores de atendimento às vítimas. Primeiro, nós fizemos um seminário, né, a OAB encabeçou, Polícia Militar participou. Nós iríamos nos setores de atendimento a essas vítimas, nós iríamos falar sobre violência de gênero, nós iríamos explicar tudo que a gente está falando aqui agora sobre a questão do tempo da vítima, ok. Depois nós iríamos fazer palestras, inclusive, junto às empresas,
né? Uhum. Para as empresas, porque é o seguinte, o Tenente Maxson que me trouxe esse dado, eu não sabia. Uma das maiores causas de faltas das trabalhadoras no ambiente de trabalho é justamente violência doméstica. Olha, eu não sabia. Só que ela não vai falar para o patrão que ela faltou porque ela apanhou. Ela vai falar que faltou porque passou mal, porque aconteceu outra coisa, né? Então, o próprio patrão tem que entender que conscientização sobre violência de gênero é lucro para ele. Porque a partir do Uhum. momento que ele consegue colocar isso na cabeça da funcionária, da questão da igualdade, ela vai saber que ela tem direitos, ela vai não mais permitir que isso aconteça, e óbvio, né, ela vai para o trabalho, vai cumprir as obrigações dela. Então, assim, como eu te disse, nós tínhamos todo um projeto para ser desenvolvido com palestras, com conscientização. Novembro, fatalmente, teria mais coisa para falar em termos de palestra, porque é o dia 25, é o Dia Internacional do Combate à violência de gênero. Enfim, aí veio a pandemia. Com a pandemia, nós estamos tendo que repensar todos os projetos que nós temos. Então, hoje, o que a gente está primeiro? E nos preocupa porque houve um aumento considerável. Né? Pode não ter tido um aumento junto à polícia militar, mas, por exemplo, polícia civil, a gente sabe que teve judiciário, já começou a sentir. Então, hoje, o que a gente vai ter que pensar, sentar e conversar? Como que nós vamos fazer para chegar nas casas das pessoas, fatalmente vai ser pela via online mesmo, e dizer, olha, violência de gênero não pode, violência de gênero tem a Maria da Penha para implantar as medidas protetivas junto à vítima, é crime, né? Os crimes já são tipificados e tudo. Então, assim, a gente tem que chegar nessas pessoas e dizer isso. Como a gente vai fazer, Maria Isabel? Por exemplo, você já está me ajudando fazendo isso. Você já está me dando um espaço para falar desse jeito. É óbvio que a gente vai ter que fazer outros tipos de trabalho, mas no momento, por exemplo, a gente está usando muito, muito mesmo os meios virtuais. Eu não sei se você percebeu, mas desde a pandemia, até respondendo uma pergunta que eu vi aí agora, realmente, esse assunto ele é mais debatido na véspera do Dia da Mulher, eu não questiono isso. Só que depois que aconteceu essa pandemia, se vocês notarem, todos os dias tem alguma matéria falando sobre violência doméstica. Porque assim, gente, aquele aplicativo daquela loja de departamentos, né, para não fazer propaganda, ele teve um aumento de 400% de denúncias no aplicativo. 400%. Nos primeiros dias de pandemia, houve um aumento do número de denúncias de violência de gênero no Rio e São Paulo de quase 50%. Em Minas, não, no caso, no Brasil, uma média de 35%. Na Polícia Civil, eu estou aqui me recordando que a Álida me contou que a média de representações aumentou 20%. Isso é um número assustador. E outra coisa que a gente tem que destacar. Esses são os números que as mulheres elas resolvem denunciar. Porque é uma demanda invisível, Marisabel. É uma demanda muito invisível. Por exemplo, se você tem um número de 100 representações, você pode considerar que o número real de violência é muito maior que aquilo. Por quê? A mulher tem vergonha de denunciar, a mulher tem o tempo que a gente já falou, o tempo, né, para resolver denunciar, ou mesmo ela vai se libertar de um relacionamento abusivo, de um relacionamento que existe violência, sem passar pela polícia civil, sem passar pela polícia militar. Então, assim, violência de gênero, ao contrário do que muitos dizem, não é mimimi e é um assunto extremamente complexo. Porque ele não envolve simplesmente uma agressão física, ele envolve todos os meandros de uma relação. E a gente consegue perceber também que quando chega, né, nas polícias, vamos colocar assim, é porque a situação já não dá mais. Já está num nível hard. Exatamente, né? Não dá mais. Já está num nível muito elevado. E que nesse período ela passou por vários outros tipos de violência. E quando porque a maioria das que chegam nas polícias, chegam no judiciário, são situações de agressões físicas, né? Que foi o que você disse no começo. Mas a violência psicológica, a violência patrimonial, a violência sexual, né? Não chega. Não. Aliás, a violência sexual, eu tenho comigo que ela chega muito, se a violência física, ela chega pouco, né, as autoridades, a violência sexual, ela chega muito menos. Possivelmente os homens que estão vendo não vão entender muito do que a gente está falando, mas a violência sexual, ela é um trauma que poucas mulheres conseguem superar. E por mais que ela não seja culpada,
Por mais que a roupa dela não tenha culpa nenhuma, toda vez que acontece um caso assim, ela se sente culpada, se sente condenada, na verdade, não é nem culpada, é condenada, porque a partir daquele momento que ela faz uma denúncia, todas as pessoas vão olhar para ela com um tom de discriminação. E isso ela não quer passar. Porque o que acontece? Ela vai se revitimizar. Então, é uma situação muito difícil, é muito complexo, na verdade, tudo isso que a gente está debatendo. Não é mimimi, é isso que as pessoas têm que entender. Isso. E é uma coisa que eu gostaria de levar, né, para os meus alunos lá da faculdade, que nós oferecemos lá o curso de Direito, é que quando eles forem, né, exercer a profissão deles, que eles saibam receber essa vítima com sensibilidade. Porque ela já procura a gente por, por uma fragilidade muito grande, ela já está muito ferida. Então, nós temos que ser muito sensíveis a essa vítima. Sim. Né? Nós temos que pensar, né? Nós temos que, por mais difícil que seja, nós temos que nos colocar no lugar dessa vítima. O mais que eu nunca falando, eu concordo plenamente com o que você está falando e digo mais. Eu até acho que nós, mulheres, por motivos óbvios, nós temos uma facilidade muito maior de entender a dor da vítima, de entender tudo que está acontecendo. Mas isso que você está me falando, esse recado, eu direcionaria ele muito mais para os homens, dos meus colegas advogados. E eu não acho que eles façam isso por mal, não. Não acho. Mas é porque é um tema... Homem, infelizmente, são poucos os homens que têm a sensibilidade de entender a dor da mulher, de entender a dor da mulher que é vítima de violência de gênero. E eu não estou falando que advogadas, mulheres são melhores. Não, não é isso. Mas é uma questão muito lógica. A gente consegue se colocar no lugar da mulher e dizer, olha, não podia ter acontecido isso, eu sei o quanto está doendo nela. Homem tende a tratar a dor na mulher de uma forma muito racional. E dor não é algo racional. Né? Por exemplo, a pessoa não consegue entender que se ele me deu um tapa, mas não deixou marca, pode não ter deixado marca, mas me doeu. Entendeu? É isso que as pessoas têm que entender, principalmente os profissionais que vão atender essas mulheres. Kátia, nosso tempo aqui, é muita coisa para a gente falar, né? Mas eu quero que você fale um pouco para o pessoal sobre o Conselho Municipal, das ações do Conselho Municipal de Defesa da Mulher, né? Que vocês estão fazendo esse trabalho, estão com o Instagram aí divulgando matérias, né? Ativo, trazendo apoio para a mulher, fazendo esse trabalho de divulgação. Então, eu gostaria que você falasse de algumas ações do Conselho, de como o Conselho atua, de que forma que ele pode ajudar, às vezes, alguma mulher que está vendo, que precisa desse apoio, né? Onde que ela pode buscar. Primeiro é o seguinte, eu tenho que dizer para que serve o conselho. Não só o Conselho Municipal de Direito da Mulher, os conselhos de forma geral. Os conselhos, eles debatem políticas públicas voltadas para determinado assunto. No meu caso, é o Conselho Municipal de Direito da Mulher, então nós debatemos políticas públicas voltadas para os direitos da mulher, voltadas para o enfrentamento da violência de gênero. Tomando por parte isso, o que acontece? Por exemplo, o próprio Centro de Referência da Mulher, que está em Patos desde 2016. Por que ele existe? Porque o Conselho tomou a iniciativa, né, de oficiar, no caso, o município e solicitar a implantação do Centro de Referência em Patos. E assim, aqui vai uma crítica, que agora é uma luta nossa, porque o Centro de Referência ele já existe. E ele fica situado lá no Sebastião Amorim, salvo engano. Eu estou sem endereço dele aqui. Mas, por exemplo, o Centro de Referência, eu entendo, e eu já falei isso para o prefeito quando eu tomei posse, que ele precisa de um lugar mais centralizado para facilitar o acesso das mulheres, né? Enfim, porque é o seguinte, e principalmente o espaço tem que ser muito aproveitado, porque hoje o espaço ele é aproveitado para as consultas com a psicóloga, com a assistente social e eventualmente orientação jurídica. Né? E por que eu estou te falando isso? Isso eu não gerencio, sem referência, quem gerencia é a Gislene, óbvio, mas isso diz respeito à política pública que o Conselho discute e, no caso, pleiteia junto ao município. Né? E, por exemplo, e hoje, infelizmente, me dói ter que dizer isso, infelizmente, 90% das pautas das discussões do Conselho são voltadas para o enfrentamento da violência de gênero. Eu gostaria muito, por exemplo, da gente falar sobre saúde da mulher, sabe? De fazer, por exemplo, um seminário só voltado para a saúde da mulher. Mas, Isabel, por mais que isso seja importante, e é extremamente importante,
infelizmente, a nossa urgência é o enfrentamento da violência de gênero. Eu estou te Uhum. falando isso com a experiência de quem está há anos trabalhando com isso, já é a segunda vez que está como presidente do conselho. Só agrava a situação. E Uhum. assim, eu não sei te dizer até que ponto, entre aspas, isso é bom ou ruim, porque é horrível, porque você está vendo que a violência existe, os números estão Uhum. aumentando e a gente tem que fazer alguma coisa para controlar isso, para acabar com isso. Mas, por outro lado, eu também percebo que se está aumentando o número de denúncias, é porque as mulheres também estão se encorajando mais. Entendeu? Uhum. Essa questão da conscientização, ainda que seja em doses assim, homeopáticas, elas estão fazendo efeitos. Então, por exemplo, essa live aqui, eu não tenho noção de quem está vendo, de quem são as 20 eram Uhum. 20 pessoas assistindo, mas talvez tudo que a gente está falando vai tocar no coração da pessoa e vai falar assim: olha, eu não tenho mais que passar por isso. Entendeu? Uhum. Então, assim, graças a Deus, essa conscientização, do jeito que a gente consegue fazer, uma coisa, um trabalho meio formiguinha, ela está, de algum modo, surtindo efeito. E, óbvio, gente, quem trabalha com isso, quem defende esse tipo de causa, milita o dia todo. Todo dia eu leio sobre violência de gênero, sobre direitos das mulheres, todos os dias, porque, de algum modo, se tornou a causa da minha vida. Né? Então, Uhum. sobre isso, todo dia a gente, de algum modo, trabalha a respeito. Sim, sim. Então, Kátia, se a gente começar um novo, uma nova pergunta que a gente vai extrapolar o nosso tempo, eu quero agradecer a presença de todos que participaram da live. Se precisarem, né, de mais orientações, podem procurar a gente, podem mandar perguntas lá no direct do Instagram da faculdade, que a gente encaminha para a doutora Kátia, né, para a Kátia, e a gente responde essas perguntas. Então, quero agradecer a presença de cada um, lembrando que o formulário de avaliação e de certificação está na bio do Instagram, né? Vai ficar aberto até as 23h30, tá? Para vocês fazerem, porque às vezes tem aluno aqui que vai sair da live e já vai direto para a aula, né? Para as aulas remotas. Então, se às vezes não vai ter um tempinho agora, mas está lá disponível para poder avaliar, avalie lá para nós, para que a gente consiga trazer mais eventos desse nível para vocês. E, Kátia, eu quero te agradecer muito por Imagina, ter eu que aceito agradeço. o convite, por vir aqui falar da gente sobre esse tema que é assim polêmico, que a gente luta o tempo todo contra esse tipo de violência e que ao mesmo tempo a gente é apedrejada por lutar por isso, né? Então aí Sim, hoje as pessoas criticam muito quem milita, então assim, te dar os parabéns por estar à frente dessa causa, por lutar da forma como você luta, te desejar assim sucesso e muita força, porque você vai precisar de muita força para continuar lutando, né? Então, nós deixamos aqui nós da Faculdade de Educação, né, de Patos de Minas, nós deixamos aqui o nosso sincero agradecimento e de coração mesmo, muito obrigado pela participação. eu te agradeço enormemente, porque, assim, primeiro que eu me sinto muito prestigiada, né, pelo convite, e principalmente por causa da causa, sabe, Maria Isabel? Como eu te disse, em tempos tão difíceis, né, como que a gente está vivendo agora, esse espaço que você está nos dando para debater esse assunto é muito importante. Né? É o Uhum. trabalho formiguinha que eu acabei de falar, que a gente tem que chegar na casa das pessoas agora, por aqui, porque foi o que nos restou, pelo menos pelo momento. Né? E eu te agradeço Sim, muito, estou às ordens. O convite, eu espero que aquele convite da palestra esteja de pé. A gente vai fazer sim, está ainda. de pé, A gente vai nós vamos aglomerar ainda. nós vamos formatar, vamos aglomerar, vamos Se fazer Deus quiser. para poder falar mais próximo, para poder ter um tempo maior, né? Aonde pode, como se Beijo diz, para vai. Yara, gente. Ah, A Yara, eu vi ela aqui, a Yara também, nossa amiga de Tiradentes. longas datas. Então a gente vai ter essa oportunidade, sim, de fazer essa semana jurídica, onde você vai ter um tempo muito maior para falar sobre esse tema, Se Deus ok? quiser, tá? Te agradeço Então, muito. então tá bom. Muito obrigada. Um bom descanso para você e até qualquer dia desse aí. Deus quiser. Beijo. Com Deus. Se Deus quiser, beijo. Tchau. Tchau. Então, pessoal, lembrando aqui, né, que
avaliação do evento, tá? No link da bio. Qualquer coisa, vocês podem me pedir lá no direct que eu encaminho o link, caso vocês estejam tendo problemas no acesso com o link. Os alunos da faculdade, a gente encaminha se for o caso, nos grupos, né, de WhatsApp para vocês. Muito obrigada pela participação. Quinta-feira tem mais. Nós vamos trazer a Juliana, a doutora Juliana, que é assessora parlamentar, tá? Ela vai trazer um assunto inovador para a gente também sobre esse tema. Então, quinta-feira, às 18h30, nós temos outra live. Contamos com a participação de todos vocês. Fiquem atentos aí no canal, no Instagram da faculdade, que nós vamos trazendo as novidades para vocês. E dúvidas podem entrar em contato direto com a gente, tá bom? Muito obrigada e uma boa noite a todos.